Olá, eu sou a Paula Sasaki, eu sou do MST aqui de São Paulo e sou psicóloga, e aí recebi esse convite pra gente pensar um pouco junto sobre saúde mental nesse momento, né? A saúde mental parece esse bicho de 7 cabeças a princípio, né? Mas vocês vão ver que é bem mais simples que isso. A gente tem hoje um entendimento, né, hegemônico de que a saúde mental, ela é uma ausência de transtornos, ou que ela é um sinônimo de um bem-estar, de um bom funcionamento do organismo. Só que essa definição ela é incompleta para a gente que é da classe trabalhadora, porque ela descarta a questão social, a dimensão social e histórica do ser humano. É quase como se a gente entendesse que o ser humano ele pode ser definido quase que exclusivamente pelas características e propriedades individuais. E a gente sabe que isso não é verdade, nem com a nossa saúde no geral, nem com a nossa saúde mental. Por isso que quando a gente vai falar de saúde mental, a gente tem que ter em mente esse tecido social, né? E aí a gente vai estar falando necessariamente desse processo histórico de humanização, né? Que é recuperar o ser humano, aquilo que foi alienado pela sociedade de classes. Então esse é o nosso pano de fundo. A gente agora está vivendo uma conjuntura que ninguém esperava. A gente está passando por uma pandemia, a gente está passando por isolamento social e por um ataque constante aos direitos da classe trabalhadora. E isso afeta diretamente a nossa saúde, os nossos corpos e também a nossa saúde mental, inclusive nas nossas áreas, né, de assentamentos e de acampamentos. A gente tem vivido, nesse último período, um aumento da violência, um crescimento das violências, seja ela doméstica, de gênero, de Estado. A gente também tem vivido aí uma jornada de trabalho muito grande, passado longas horas em atividades online, etc. E a gente tem também passado aí por um processo de aumento de consumo de álcool e de outras drogas, né? E tudo isso, para não dizer de outras coisas, né, que estão acontecendo, mas tudo isso tem um efeito direto sobre a nossa saúde e também sobre a nossa saúde mental. Isso tudo tem nos agravado muito. Só que a gente não tá de braços cruzados, e isso é muito importante, porque a gente também traz muitos elementos na nossa cultura de classe, na nossa cultura sem terra, que elas estão a nosso favor. Inclusive, se a gente for pensar na questão da saúde mental, nesses termos mais amplos, que vai falar da humanização, né, e desse processo da realização do humano enquanto todo, né. A gente pratica, por exemplo, uma coisa que está muito a nosso favor, é essa solidariedade de classes. Seja com a doação constante de alimentos, seja nas brigadas, seja nas nossas relações de companheirismo, dos nossos espaços, né? Dos nossos coletivos. E isso é muito importante. A nossa mística, as nossas relações humanas, isso tudo faz parte dos nossos cuidados cotidianos com a saúde mental, né? Com a nossa promoção da nossa saúde mental. Por isso, companheirada, mais do que nunca, é tempo da gente cultivar a terra, é tempo da gente se alimentar de comida limpa, é tempo da gente abusar da nossa cultura sem terra, dos nossos conhecimentos tradicionais, das nossas práticas de cuidados tradicionais, com as nossas ervas, as nossas rezadeiras, as nossas benzedeiras, e também com poesia, e também com música, com a nossa solidariedade de classe, né, que eu já falei também antes. E a gente lembrar também que muitas vezes a gente precisa procurar ajuda. Procurar ajuda faz parte da vida, né? Ela é essencial. Lembra que a gente falou lá no começo que a questão da saúde mental ela não pode ser reduzida para o nível individual? Quando a gente está passando por esse processo, e num processo como agora de pandemia, a gente também não pode pensar que a gente vai resolver as coisas sozinho. Então muitas vezes a gente precisa pedir ajuda para a nossa rede de afetos, para a nossa companheirada da militância, para a família, né? Esse processo de pedir ajuda, de estar junto, de coletivizar, isso é muito importante. E não sentir vergonha de maneira nenhuma se a gente precisar de ajuda profissional. Receber ajuda profissional é um direito da classe trabalhadora, né? No SUS, a gente tem vários profissionais de saúde mental, é para ter, eles estão em funcionamento, o SUS não parou com os atendimentos, os acompanhamentos em saúde mental nesse tempo de pandemia. Você pode encontrar eles nos postos de saúde, mas também no centro de convivência, nos CAPs, em hospital, em sistemas de pronto atendimento. Então a gente precisa também saber que a gente pode precisar de ajuda e que pedir ajuda não é de maneira nenhuma uma vergonha. E por último, para a gente lembrar que tem algo que está muito a nosso favor quando a gente fala de saúde mental, é que nós não estamos paralisados, de maneira nenhuma. A gente se entende como parte de uma classe que é capaz de transformar a sociedade. O nosso entendimento, a nossa prática da revolução, ela é fundamental, inclusive, para a nossa saúde mental. Por isso, companheirada, nós que amamos a revolução, resistiremos.